Oi, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre ayahuasca? Você conhece? Bom, ayahuasca é um chá indígena que muitos utilizam como ritual de medicina para poder obter uma autocura, uma cura de alma mesmo. E o que eu vou trazer para você é por que tomar ayahuasca? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Zélia, sou consteladora familiar e também sou analista corporal e comportamental. E quando eu cheguei no mundo da ayahuasca, isso foi há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu não conhecia a constelação, eu não conhecia a análise corporal. Eu estava uma, numa busca interna de consciência, alguns insights, né, começaram a surgir a partir do quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Então, a partir disso, as coisas começaram a surgir, começaram a fluir, e um amigo muito querido me convidou para conhecer a ayahuasca. E então, nesse momento, eu fiquei um pouco receosa de participar. Então, em primeiro momento, eu falei para ele que eu ia ver direitinho tal, e que depois eu entrava em contato com ele para a gente poder ver o que se eu não fazer, né? O medo, o receio. Tudo isso me levou a primeiro pesquisar, para depois, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de saber do que se trata antes mesmo de entrar nesse, seja para comprar algo ou para realizar alguma situação, eu gosto de fazer essa pesquisa antes. E pesquisando, e se você pesquisar muito, muitas pessoas vão até desistir de fazer e de tomar o chá. E aí, o que me levou, o que me forçou a isso, né? Eu queria uma solução para uma situação muito difícil que eu estava passando em relação a doenças dentro da minha família. Eram situações que me tiravam a paz e que, em algum momento, eu posso trazer isso para vocês, mas situações que eu não tinha controle, que eram doenças em relação ao que é mental, né? Transtornos mentais e até mesmo a esquizofrenia. E isso estava fazendo parte da minha vida. E apesar de estar ali sempre indo em médicos, buscando trazer uma vida mais saudável, ainda eu não tinha paz. Por quê? Porque quem lida com pessoas que têm algum transtorno mental vai entender o que eu vou dizer. Essa pessoa, ela não dorme direito. Essa pessoa, ela não come direito. Essa pessoa vive em função disso. Acho que eu gravei sem áudio aqui. Só um minutinho. Então, como eu estava falando para vocês, eu não tinha paz. Eu vivia com a cabeça cheia, eu vivia transtornada, e eu falava, poxa, eu preciso de alguém para me ajudar. E enquanto eu não achava essa pessoa que pudesse me dar esse apoio, que pudesse me orientar em relação ao que eu fazer, em relação ao que eu estava sentindo, eu fui buscando
né, sentido, fui buscando uma ampliação de consciência para poder lidar com essas situações. E nessa ampliação de consciência surgiu, né, a oportunidade. E então eu me abri para isso. Eu me permiti tomar o chá. E a partir daquele momento, eu tive consciência de que eu estava num caminho de autoconhecimento que não podia voltar mais atrás. Foi ali que eu comecei a dar os passos para a minha evolução enquanto consciência. Foi ali que eu comecei a dar os passos, já havia dando alguns passos pequenos, né? E já tinha começado com a ressonância, né? Então, foi se abrindo um leque de expansão de consciência muito grande e, assim, muito acelerado, né? Então, eu fiz e foi um divisor de águas também, porque foi um baque muito forte, algo muito de me pegar e me chacoalhar para que eu visse realmente o que estava acontecendo e o que eu deveria fazer em relação àquilo. Então, foi ali, nesse momento que eu fiz a ayahuasca, a primeira vez, é que eu tive uma orientação para dar um outro passo em relação a buscar os porquês da questão de saúde mental que estava ali envolvendo a minha família. Então, a partir disso, eu fui entender que nada daquilo tinha a ver comigo, aliás, nada daquilo tinha a ver com essas pessoas, mas sim era algo comigo. E era algo que eu precisava resolver comigo para que eu pudesse levar cura para as outras gerações. Eu não tinha ideia do quanto os nossos emaranhados, aquilo que está dentro do nosso sistema, pode trazer para a vida da gente. E se a gente não olha para isso, os nossos filhos vão olhar de alguma forma. Então, a partir daquele momento, eu decidi que eu, enquanto responsável pelos meus atos, eu ia dar uma continuidade e ia resolver essas questões, para que os meus filhos não tivessem que arcar com essas responsabilidades. É claro, foi um grande aprendizado até aqui. E cada passo, e cada degrau que eu subi nessa escada de consciência fez com que tanto eu tivesse saúde para lidar com tudo aquilo que estava surgindo, que estava aparecendo na minha vida como sintoma e como doença, para que eu pudesse lidar com isso. E não só isso, que eu pudesse trazer a cura para a minha próxima geração. E foi isso que aconteceu. Realmente, eu entrei num caminho de cura sem volta. E assim, não tem absolutamente nada que eu pudesse fazer na época, enquanto mãe, a não ser levar ao médico, a não ser fazer os acompanhamentos com medicamentos. Ali, enquanto fazendo
ayahuasca, enquanto fazendo constelação, que foi o que eu fui fazer em seguida, enquanto me aprofundando nesse autodesenvolvimento, eu fui trilhando um caminho de eu estou trazendo a cura para mim e para a minha geração. Então, se é um interesse levar essa cura. A primeira coisa que eu digo, que eu falo, é o seguinte: isso tem que incomodar muito. Isso tem que ser, muitas vezes, te tirar de um desconforto, né? Para levar para um desconforto maior ainda, para que você possa dar os primeiros passos. Por quê? Enquanto a doença está ali e você tem a solução medicamentosa que seja para poder aplicar, aquilo é uma zona de conforto, porque traz um certo alívio, né? Porém, até quando viver em meio a medicações, em meio a médicos, exames e diagnósticos? Por que não acabar definitivamente com isso? Então, hoje, o que se tem algo que eu posso dizer com segurança, é que enquanto mãe, nós podemos levar a cura para os nossos filhos. Porém, existe um limite aí, né? E aí você vai entender esse limite a partir do momento que esse filho ele sai da idade de adolescente e passa para a vida adulta. A partir do nascimento até mais ou menos uns 7 anos, a criança ela está ali na esfera da mãe. Pode ser menino ou menina, ele vive nessa esfera da mãe. A esfera que eu digo é no campo sistêmico ou no campo geracional dessa mãe. Então, tudo aquilo que afligiu a mãe de alguma forma, isso vem para a criança. Como uma ligação indireta. A partir dos 7 anos, essa criança ela passa a fazer parte ali o campo geracional do seu pai. E esse campo geracional ele vai dos 7 anos, ele vai da primeira, fim da primeira infância até o início da adolescência. Aliás, até o meio da adolescência, até em torno dos 14 anos. E o que acontece aí? Quando é uma menina, nós temos a partir de 14 anos ou 15, essa menina ela retorna para o campo geracional da sua mãe, que é algo natural de se acontecer, né? Para o feminino, ela se volta para o feminino, tá? E enquanto o menino, nessa idade, ele se volta para o campo geracional, e se ele está no campo geracional do pai, ele permanece nesse campo geracional. Então, quando ele está com esses dois campos conectados em si, aí sim, ele começa a partir dos 14 anos, eu vou colocar essa idade para vocês terem uma ideia, a partir dos 14 anos ele passa a desenvolver um próprio campo, né? Dali, que é o campo das amizades, o campo dos relacionamentos, né? Então, ele sai das esferas de mãe e pai e começa a montar a sua própria esfera de relacionamentos. Então, nesse momento, passa a ser um pouco mais difícil, enquanto mães, nós
olharmos, fazer algo em relação às questões de saúde mental ou saúde física mesmo, né? Ou emocional desses filhos. Por isso, se ainda seus filhos são pequenos, e se existe algo ali que para você ou está incomodando a criança ou você mesma em relação a questões de saúde mental, saúde emocional, olhe para isso. Não permita que seus filhos cheguem numa idade que você não possa mais fazer algo por isso. E é claro que se seus filhos já estão grandes e agora você percebe que isso aconteceu, não se culpe por isso. A consciência nos chega na hora certa. Então, se agora, de repente, seus filhos já estão grandes e você já, de repente, não pode fazer, não posso fazer mais nada em relação a isso, você pode fazer. Você pode fazer em relação a você. Porque tudo que você cura no seu campo, automaticamente vai sendo curado no campo dos filhos. E eles não levam isso adiante, tá? Então, sobre essas questões de aumentar a consciência de saúde, consciência de saúde interna. Hoje, não existe. Sempre eu tive essa questão comigo de medicação e de ter uma alimentação e tanto se precisar tomar algum medicamento, alguma coisa assim, que fosse o mais natural possível. Hoje, já não tenho muito mais essa necessidade nem do natural. Por quê? Porque quando você começa a entender o sentido dos sintomas e das doenças, você passa a como andar numa rua que tem os sinais. E o sinal diz, não pare. O sinal diz, não ultrapasse a velocidade. É isso que os sintomas vêm trazendo. Essas placas de sinalização, onde você pode dar seguimento e trazer mais e mais placas de sinalização, né, de risco e tudo mais, e entrar num caminho de doença. Como você pode olhar para esses sinais e perceber o que é necessário que se faça aqui, para que esse sintoma ou essa doença mostre a origem, a sua origem, e o que eu tenho que olhar para que ela seja dissolvida. Então, esse é um dos motivos que nos leva a pensar sobre o que é que essa doença vem fazer, né? Então, eu não tinha essa ideia de que a doença ou sintoma era algo que vem trazer uma mensagem. Hoje eu já consigo observar, até mesmo, não precisa ser um sintoma, não precisa ser uma doença para a gente entender que existe algo ali por trás. Mas circunstâncias que acontecem na nossa vida. Circunstâncias do tipo, bati o pé, ou fui fechado num cruzamento, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia também são sinais que você precisa olhar, tá? Então, se é algo que vai trazer contribuição na vida de vocês e que eu gostaria muito, muito mesmo que vocês olhassem, para isso. Quais são os sinais
que o universo, que o seu corpo, que a sua saúde tem trazido para você. Se existem sinais, é porque ou você deve mudar a rota, ou você está no lugar errado. Então, observe esses sinais. E não permita que ninguém diga para você assim: ah, você pegou gripe porque você tomou água gelada, ou estava frio, você tomou banho quente, saiu na água gelada. Não existe isso. Nós nascemos para ter saúde. Nós nascemos para ser saudáveis. E se em algum momento isso não está acontecendo, algo está querendo te dizer. Mude a rota. O sinal está te dizendo: saia desse lugar. O sinal está dizendo: olhe no retrovisor e resolva o que está no retrovisor, para depois seguir adiante. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Olhe os sinais, perceba os sintomas e cure a sua vida. Para quê? Aqueles que vêm depois, aqueles que são da sua geração, fazem parte da sua vida, possam ser curados também. Esse é um poder interno que todos nós temos, só não sabemos acessar. E você pode acessar. Um grande beijo e até a próxima.